Era para ser apenas um debate normal, mas virou quebra-pau, dedo na cara e gritaria. E o bolsonarista Zucco levou pancada de todo lado. Espia. Deputado Zucco, por que sim a anistia? Deputado do PL, bom dia. O MST queimou ministérios, mas o que está em pauta aqui é quem usa a camisa verde e amarela e quem usa a camisa vermelha. Temos que ter paz neste momento, equilíbrio. Nós temos que olhar a verdadeira razão dessa cortina de fumaça que está sendo falada na atualidade. Nós precisamos ter o bom senso, a coerência e principalmente nós precisamos ter justiça. Eu queria que vocês três, ou que vocês quatro, ou os ouvintes, conversassem com os familiares da Dalgisa. Uma senhora de 73 anos, vó, sem passagem nenhuma na polícia, sem imagem nenhuma de depredação, que está presa há 2 anos numa cela de 3 metros por 3 metros com 8 apenadas, homicidas, faccionadas. E qual é a proporcionalidade da pena? Qual é a coerência? Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que ter muita calma, parar de falar em vermelho e azul, falar em Brasil. Eu fico imaginando se a deputada se posicionou de ontem pra hoje sobre a ex-primeira-dama do Peru, condenada a 15 anos de corrupção, que veio de jatinho da FAB. Eu não sei por que esse assunto entra aqui, nem o MST, porque na verdade o deputado Zucco não tem argumentos para justificar a destruição do patrimônio público de obras de arte. Eu vim aqui fazer um debate sobre o 8 de janeiro e quero dizer a vocês que o 8 de janeiro foi precedido por reuniões antes da eleição, por atos golpistas durante a eleição e depois. Antes da eleição, a peça do Ministério Público é contundente e grave contra Jair Bolsonaro, porque ele convocou embaixadores de todos os países para dizer que as urnas eletrônicas não funcionavam. A Câmara dos Deputados votou que as urnas eletrônicas continuariam, inclusive, e ele desrespeitou a própria Câmara. Toda essa criação de um ambiente anterior, deputado Zucco, foi para mantê-lo no poder mesmo que perdesse a eleição. E isto é contra a democracia. Quem perde tem que reconhecer. Quando nós perdemos a eleição com Fernando Haddad, fomos lá, reconhecemos mesmo que nossos adversários tivessem vencido. Mas Jair Bolsonaro não só não reconheceu, como armou com que despretos, tentou e corrompeu por dentro das Forças Armadas e não teve coragem, talvez, porque não tem, de levar adiante tudo o que estava planejado. Mas o objetivo era contra o Brasil. Gente, nós não estaríamos nesse debate. O senhor estaria aqui certamente falando absurdos sobre o MST. Deixa o MST, tá lá produzindo arroz orgânico, tá lá repassando alimento para a população. Essa fixação no MST que o senhor tem é para não tratar dos atos terroristas. Eu jamais pensei que eu veria um deputado defendendo que o Congresso Nacional fosse destruído, porque um parlamentar também precisa defender a sua instituição. Sem instituições e sem liberdade, o que nós seríamos? Eu tenho aqui na mão, eu tenho aqui na mão a lista de mortos e desaparecidos de 64. Nós gostaríamos de novo, deputado Zucco, de tirar familiares, pessoas que desapareceram. Essa é a sua linha? É o do Ustra? Da tortura e do estupro? Eu queria só pra gente organizar aqui o debate. Deputado Zucco, na primeira pergunta da Andressa, o senhor falou do MST, falou da ex-primeira-dama do Peru. Eu queria que o senhor desse a sua justificativa para a anistia, não especificamente, porque o senhor falou de uma senhora. Sim. Mas a anistia pelo projeto, ela é ampla. Ela pega pessoas como essa senhora que o senhor falou, dona Adalgisa, mas pega também aqueles que têm imagens que foram gravados depredando, pega todo mundo, pega quem financiou, pega quem planejou, pega quem executou. Então, isso que eu queria que o senhor defendesse. Por que o senhor defende essa anistia ampla? Não um caso específico só, porque o nosso debate aqui é sobre anistia. É disso que nós estamos falando. Rosane, primeiro eu pedi para a deputada Maria ter mais calma. Não precisa visualizar aqui. O senhor pode ficar calma. Deixa eu falar? Meu Deus, a senhora pode deixar eu falar? Muito nervoso. Não sei se não, sem dúvida, mas pode interromper. Pode conversar, deputada. Só porque eu também acho que o senhor está bem nervoso. Falar. Não, eu estou muito calmo. Eu também esperei na primeira volta. Eu não vou pessoalizar, até porque a senhora sabe da sua rejeição nacional, a maior parlamentar rejeitada nacionalmente, mas eu não vou nessa linha, já que a senhora está tentando polemizar. Eu vou responder, e acho que talvez a Rosane tenha escutado parte da minha resposta. Quando eu contextualizei, Rosane, sobre a depredação, é porque o MST também depredou e depreda. E não há nenhum tipo de movimento nacional em torno disso. Quando eu falo que o motivo da anistia se chama justiça, a justiça precisa ser restabelecida. Nós não tivemos o devido processo legal, nós não tivemos ampla defesa, nós desrespeitamos os advogados, nós estamos colocando uma ideologia acima da impunidade. Quero relembrar também que nós tivemos o falecimento de uma pessoa presa, que é o Clesão, foi morto na Papuda. Nós queremos também salientar que eu não entendo que se fale em golpe sem exército, sem marinha, sem aeronáutica, sem congresso. Vocês se deram conta que às vésperas, dia 24 de dezembro, véspera do Natal de 2022, uma bomba teria explodido ao redor, ao lado do aeroporto de Brasília. Volto a dizer a vocês, em 1980, Dona Lida Monteiro foi assassinada na sede da UAB. Em 81, teve uma bomba no Rio Centro. Em 2022, teve uma bomba ao lado do aeroporto de Brasília. É terrorismo contra a população. Nenhum grupo político tem o direito de fazer isso. E quem estava querendo que Jair Bolsonaro continuasse no poder, inclusive parlamentares, inclusive aquela parlamentar à mão armada, que já deveria ter sido caçada, Carla Zambelli, pela Câmara dos Deputados, que entrou numa padaria às vésperas da eleição com arma em punho, sem nem ter autorização para usar arma, aquela parlamentar
E vários outros estavam na ação A gente não pode falar. Eu só quero concluir. Eu queria falar sobre anistia. Não, só um minutinho. Se eu posso falar? Por favor, eu queria falar sobre anistia. Deputado, fique calmo. Mas a senhora tá nervosa por quê, deputada? A gente tá recebendo A senhora aqui tá no aumentando a estúdio. voz e tá partindo pra falar comigo. Deputado, A gente acabou de falar que nós eu podíamos debater. Mas por que a senhora fala que quando eu estou falando pode terminar? Eu vou ter que ir pro intervalo do Tem jeito, que ir mas pro intervalo, porque se ela pode me interromper, eu não posso interromper por quê? Só um pouquinho. Qual é a diferença? A senhora tá desequilibrada, deputada. Não. Vamos ter calma. Não, é que assim, ataque pessoal. A gente quer um debate de alto nível. A gente quer um debate de alto nível e não ataques pessoais. A gente tá debatendo uma ideia. Eu vou chamar cada um, então. A senhora conclui, por gentileza, e eu, em seguida, daqui a 30 segundos, vou passar a palavra. Desequilibrado é o senhor, que demonstra ter... Mas ela falou agora que não era pra atacar e tá atacando. A maior rejeição do Brasil está presente aqui. A gente vai pro intervalo. Não é possível, não dá pra fazer um debate. Não, o senhor é machista e a senhora é desrespeitoso. desequilibrada. Não, o senhor é desequilibrada. O senhor é que A senhora deixando eu falar por quê? Eu peço a senhora pobre, coitado. Deputados. Pobre, coitado. Não, coitado do senhor. Olha que triste isso, espírito. Deputados, a gente tá debatendo o Brasil aqui, mas eu vim aqui preparada pra falar do Brasil. Vamos lá, agora quando um falar, o outro não pode interromper, por gentileza. Não aceito esse tipo de ataque. E o senhor, a gente vai deixar o microfone fechado. A senhora tem 30... Por favor, gente, sem ataques pessoal. Mas o senhor esse é um exemplo que os senhores estão dando pro brasileiro nessa manhã. Despreparada, de quem não tem argumento. Vamos lá. 8h47, a senhora tem 30 segundos para concluir a sua ideia. Eu realmente não quero ser interrompida. Eu não vou interromper e não quero ser interrompida. Até 48h15 segundos. Vamos lá. Quem levou a dona Dalgisa a cometer esse crime? Quem levou a moça, aquela do batom, a cometer esse crime? Quem levou as pessoas para a porta dos quartéis? Os grandes, os generais, o Augusto Heleno, o Bolsonaro, o deputado Zucco? Que parlamentares incentivaram a ação criminosa? Estes precisarão ser responsabilizados. Quem fez as leis que estão colocando agora altas penas para essas pessoas? Os deputados. As penas foram feitas pelos deputados. Então respondam agora, porque é um crime com várias penas que os deputados fizeram. Por que o pedido de urgência, deputado Zucco, dado que há 1000 projetos que estão lá no Congresso em regime de urgência? Por que esse deveria ser votado em regime de urgência? Nós estamos falando de pessoas que estão presas sem o devido processo legal, sem direito à ampla defesa, pessoas que vão passar a Páscoa longe dos seus filhos, dos seus netos. E a urgência, que a Rosane falou, porque o Brasil precisa virar página. Nós estamos parados nessa pauta. A maioria do Congresso, a maioria do Brasil quer anistia, não entendo isso. A maioria do Brasil não quer anistia, 56% dos brasileiros já dizem que não querem anistia. E vocês estão tentando obstruir os trabalhos da Câmara dos Deputados, inclusive tentaram obstruir o projeto sobre reciprocidade agora para conseguirmos enfrentar o tarifaço do governo Trump no Brasil. A bancada ruralista, inclusive, teve que pedir aos líderes de direita que retirassem a obstrução para conseguir votar uma medida de proteção ao agro brasileiro e à indústria nacional. E aí caiu a obstrução, porque nós temos matérias urgentes para votar. Eu quero citar uma, o imposto de renda. O imposto de renda, a isenção até R$5.000, para que o senhor e a senhora não tenham no contra-cheque, mas o desconto em folha do imposto de renda é fundamental. Essa matéria tem que andar. Ou seja, vocês estão obstruindo o Brasil por uma anistia para garantir que os golpistas consigam ter liberdade para seguir nos atacando e a democracia. Primeiro vamos fazer só um esclarecimento aqui importante, porque foram mais de 1000 pessoas presas e indiciadas, né, que tem processo, mas metade dessas já está em casa, já foi liberada, outros as penas foram de 1, 2 anos. Então tem diferença nas penas, só para não ficar parecendo que as penas são todas iguais para todo mundo. Há uma diferenciação nas penas que foram aplicadas. Mas eu queria saber em relação à abrangência do projeto. O projeto, pelo que eu entendo dele, ele abre a possibilidade, né, de anistia até a quem ainda não foi condenado. Isso, deputado Zucco, pro senhor faz sentido, porque inicialmente parecia que era para quem já está lá preso, mas nós estamos falando agora de um projeto de anistia que vai muito mais amplo, que vai para quem ainda não foi condenado. Isso, qual é o sentido disso, já que o senhor é o defensor do projeto? Como eu disse anteriormente, Rosane, essa pauta já está madura. Quando nós falamos em 264 deputados e só, não deixamos mais, porque o governo, né, começou a agir de forma totalmente errada, quase que uma ameaça ali ao toma lá da cá que a velha política tem, ao sistema. O sistema começou a ficar pesado. No momento que tu tens 264 assinaturas de deputados federais que representam o Brasil, ali tem esquerda, direita, centro, assim pautaram. Então ela está madura, ela está coerente, a gente busca a justiça. A gente tem que entender, e aí vem, não houve golpe de Estado, não houve abolição ao Estado de Direito. Mas houve discussão sobre possibilidade de golpe de Estado. Vamos penalizar a discussão. Não tem problema. Não, estou perguntando. Houve, então? Houve o quê? Houve a discussão sobre golpe de Estado. Que eu saiba, não. Ou foi provado isso? O presidente Jair Bolsonaro disse aqui, não, o senhor estava do lado dele, que teve a reunião. Isso, o senhor estava do lado dele. Ele falou o quê? Ele disse que teve a reunião. Ele falou o quê? Nós poderíamos pautar o artigo 142, que é o artigo da Constituição. Então tira da Constituição. Se é um problema debater o que há na Constituição, tira-se da Constituição. Mas eu quero fazer uma pergunta. Por que não tem nenhum comandante de força, exército, aeronáutica indiciado? Porque não houve. Não tem. Tu não pode pegar, vocês têm aqui uma empresa gigante. Tu não pode pegar 1, 2, 3 pessoas e falar que aquelas pessoas falam para uma instituição. Isso aí e grupo de WhatsApp, gente, se nós formos analisar o que se fala em grupo de WhatsApp, não dá pra ser assim. O PL da anistia é parte de uma estratégia ainda mais danosa ao Brasil, porque eles querem parar o país pra discutir a anistia desses que tentaram um golpe pra impedir que o presidente Lula tomasse posse, inclusive planejavam a morte de acordo com o que está aprovado aqui e que vai a julgamento no STF. Planejavam a morte do presidente, do vice-presidente e de ministro do Supremo. Isso é tão grave porque ia culminar com assassinatos. Toda essa turba no entorno foi mobilizada pra criar este clima de desestabilização, pra impedir primeiro a diplomação, depois a posse e depois o governo. E agora, com o PL
PL da anistia, eles querem fazer o mesmo. O projeto de lei da anistia visa desgastar o governo do presidente Lula, desgastar as instituições, bloquear as pautas importantes para o Brasil e impedir que o Brasil continue melhorando. Hoje nós estamos com a menor taxa de desemprego em 12 anos, retomamos o SUS, estamos conseguindo o desenvolvimento da indústria nacional, estamos reagindo a esse tarifaço norte-americano em defesa do próprio Brasil, estamos com políticas sociais